Amados, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 14, e o verso é o 9. Eu estou muito feliz de estar na presença do Senhor, estou muito feliz de estar aqui com você nessa noite. Muito feliz mesmo. Não sei se você está rindo para mim, o que está, mas eu estou feliz de estar aqui com você nessa noite. Né, Adriano? Que legal. Luana, Lu, que legal, que bom ver a família de vocês aqui. É muito bom estar na presença do Senhor. Josué, capítulo 14, verso 9 ao 11, nós vamos ler. Aleluia. Aleluia. Naquele dia Moisés jurou, dizendo: certamente a terra em que pisou o teu pé te será por herança a ti e a teus filhos para sempre, porque perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. Segura só um pouquinho esse verso aí. Não esqueça essa palavra perseveraste. Porque perseveraste. Alcançou algo porque perseveraste. Moisés estava falando isso. Verso 10. Agora eis que o Senhor, como falou, me conservou em vida estes 45 anos, desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e eis que hoje tenho já 85 anos. Ainda hoje me acho tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Qual é agora a minha força? Para que a guerra, como para sair e entrar. Irmãos, 45 anos. Caleb aguardou 45 anos para cumprir uma promessa na vida dele. E quando ele alcançou essa promessa, ele falou assim, e eu me sinto jovem. Para quê? Por que ele falou me sinto jovem? Eu me sinto jovem para desfrutar da promessa. Talvez tenha pessoas aqui nesta noite que já receberam uma promessa do Senhor. Talvez tenham pessoas aqui nesta noite que já ouviram uma palavra que veio de encontro ao seu coração. Você recebeu essa promessa e talvez você tenha desanimado. Talvez você tenha pensado da seguinte forma: está passando tanto tempo que quando eu receber essa promessa não vai adiantar nada. Querido, eu quero te dizer que aquilo que Deus faz é perfeito. E se Ele ainda não te entregou essa promessa, se você ainda não recebeu essa bênção, pode ter certeza que se você se manter firme na presença dEle, se você se manter como o texto que está nos mostrando nesta noite, o Senhor vai derramar sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo, e com tempo suficiente para você desfrutar da bênção para a glória do nome dEle, aleluia. Aplauda o Senhor. Amados, eu encontrei na minha agenda uma anotação muito legal sobre isso. Eu tenho aqui quatro, como que eu vou te dizer? Eu tenho 4 tópicos aqui que fazem parte da promessa, da conquista, ou para conquistar a promessa, para conquistar a bênção. Talvez tenham mais, mas eu quero compartilhar contigo rapidamente, nesta noite, 4 passos para que a gente entenda, e talvez algumas pessoas vão sair daqui nesta noite entendendo algumas coisas na sua vida, entendendo alguns porquês da sua vida. O primeiro passo da promessa é alegria. É alegria. Quando alguém recebe uma promessa de Deus, quando alguém recebe uma palavra de Deus, o que vem ao seu coração? Alegria. E muitas vezes alegria é misturada com medo. Quando Deus falou comigo a respeito do ministério, que Deus tinha um ministério para colocar em minhas mãos, eu fiquei mais com medo do que com alegria. Eu senti muito medo, mas no fundo eu fiquei alegre.
Por mais que eu falei para Deus assim, falei, eu não vou ser pastor, eu não quero ser pastor. O Senhor sabe que eu não quero ser pastor e eu não vou ser pastor. Você viu como adiantou, né? Adianta lutar contra Deus? Adianta lutar contra Deus? Adianta lutar contra a vontade de Deus? Mas a alegria vem quando você recebe uma promessa, e eu penso que Caleb recebeu aquela promessa com muita alegria. Com muita alegria. Então, uma das 4 fases da promessa, a primeira é a alegria de receber uma palavra de Deus, porque Deus lembrou de mim. Não é assim que você pensa? Talvez a maioria das pessoas. Sempre que recebia uma palavra, uma promessa de Deus na minha vida, o que vinha ao meu coração era isso: Deus lembrou de mim. Mas eu quero te dizer que nesta noite, que Deus não lembra de você. Porque para lembrar de algo, para você lembrar de algo é porque você esqueceu. E Deus não esquece de você. Deus nunca esquece. Eu faço essa colocação quando recebo uma palavra, uma promessa erroneamente. Deus lembrou de mim. Não, querido, Deus nunca esqueceu de mim. Deus não esquece de você. Abra o seu coração para receber essa palavra, querido. Deus não esquece de você. Uma mãe esquece do filho. Você que é mãe, você esquece do filho. Você um dia esqueceu do seu filho. A mãe pode estar aonde for que ela vai estar lembrando do filho. Ela pode ir aonde for que ela vai lembrar do filho. Quanto mais Deus nunca esquecerá de um filho. Talvez tenham pessoas que estão me ouvindo pela internet que precisam ouvir isso nessa noite. Deus não esqueceu de você não, querido. Deus não esquece de você. Talvez tenham pessoas aqui dentro que precisavam ouvir esta palavra nessa noite. Deus não esqueceu de você. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira fase da promessa é alegria. A gente fica alegre quando recebe uma promessa, porque a promessa gera no nosso coração um projeto. A promessa gera no nosso coração alguns projetos. E aí a gente começa a caminhar naquela promessa. E a segunda fase da promessa é o sacrifício. Porque todo projeto requer um sacrifício. Quantos têm o projeto de ir para o céu, ir para a glória? Eu tenho. Ah, mas Jesus já cumpriu esse projeto aqui, mas se eu não caminhar na presença dele, eu perco o bonde. Eu vou perder o bonde. O bonde vai passar e eu vou ficar. Então eu tenho que me manter firme, me sacrificando para cumprir a promessa. A promessa da glória, eu preciso fazer a minha parte do sacrifício, que é estar na presença de Deus, que é lutar contra o pecado. O sacrifício, lutar contra o pecado, hein? Há quem diga assim, não, o pecado é fácil. Não, o pecado é tiro de letra. Não é fácil, irmão. Lutar contra o pecado não é fácil. Então é um sacrifício. Não é um sacrifício? Então, se você tem a promessa da glória, te traz alegria. Mas a segunda fase, que é o sacrifício, requer empenho, requer dedicação. Você planeja, você projeta sonhos, planeja sonhos, é a primeira fase, e aí vem a segunda fase, que é colocar em prática. É a parte do sacrifício. Noé recebeu uma promessa, Noé recebeu uma palavra, e alegrou o coração dele, porque ele entendeu que Deus estava observando ele, observando a família dele, observando o coração dele em Deus. E aí Deus dá uma palavra, aí Deus dá um projeto para ele, e ele começa a colocar em prática o projeto. Aí requer o quê? Sacrifício. Sacrifício, não de morrer na cruz, tá, querido? Não é sacrifício de morrer na cruz. É o tempo de lutar. É o tempo de se sacrificar para poder conquistar aquilo.
Quando você tem um projeto de trocar de carro, comprar casa, mesmo que não tenha tanto serviço lá no teu setor, lá na tua empresa, você pergunta para o seu chefe assim, ó, eu posso vir fazer hora extra? Quando está tudo bem e o patrão pede para fazer hora extra, é aquela choradeira. Ah, não vai dar, tem que sair, tem que cuidar da família, tem que pintar a casa. Mas quando tem um projeto, que aí precisa ganhar um pouquinho mais, aí começa a caçar serviço, não é? Precisa fazer uma horinha extra, precisa trabalhar um pouquinho mais, ganhar um pouquinho mais. Não é verdade, irmãos? É assim ou não é? Porque você se dispõe a se sacrificar por um projeto. Então a primeira fase do projeto é a alegria. Projetar, receber. Segunda fase do projeto é o sacrifício, colocar em prática. Noé estava se sacrificando sua família, construindo aquela arca de 300 metros, 300 côvados, que dá 150 metros, 25 metros de largura, 15 metros de altura, um Titanic. E aí começou o sacrifício. Começou a se empenhar a construir, a chegar aonde Deus queria que ele chegasse. Deus poderia fazer assim e aparecer uma arca. Oh, meu irmão, Deus está falando comigo nessa noite, talvez fale contigo. Deus pode fazer assim e a tua bênção aparecer agora. Mas talvez Ele quer te ensinar algo. Você movendo um sacrifício aí, se sacrificando para alcançar. Aquilo que vem de graça não tem tanto gosto, não é? Aquilo que vem de graça parece que não tem tanto sabor, não é? Então eu entendo que Deus nos permite às vezes nos sacrificarmos atrás de uma bênção, pagar um preço maior através de uma bênção, porque nós vamos valorizar. Nós vamos valorizar aquilo que nós vamos receber. É verdade ou não é? Você está entendendo essa palavra nessa noite, irmão? Terceira fase. Segura aí. Respira fundo aí. Mesmo de máscara. Terceira fase da promessa é a frustração. O que, pastor? Frustração, irmão. Frustração. Você sabia que a frustração faz parte da? Frustração faz parte do processo? Quem já viu aquele vídeo do Soichiro Honda? Quem já viu o vídeo É dele. Do homem, do dono da Honda. Quem já viu? Levanta a mão. Você já viu? Ah, não. Só 1, 2, 3 comigo. Soubesse, eu pensei que todo mundo tinha visto isso, irmão. Eu ia trazer o vídeo e falei, não, todo mundo já viu. Ele fala que o sucesso é composto por 99% de frustração. Esse homem, ele se dedicou demais para chegar. Hoje você olha um carro da Honda, né? E o que você pensa? É areia demais o meu caminhãozinho, né? Olha essa HR, esse Honda Civic, que extravagância aquele Honda Civic, né, irmão? Você viu aquela lanterna do Honda Civic lá? Que bonito, né? Mas para chegar ali, o cara faliu inúmeras vezes. Ele se frustrou várias vezes, muitas vezes. Ele começou a montar a sua fábrica, depois já de um tempo, ele começou a montar na época de uma guerra, se eu não me engano, na Segunda Guerra, não sei, você que ouviu, pode confirmar isso, se é na Primeira ou na Segunda Guerra, e acabou o cimento. Sabe o que ele fez? Ele produziu o seu próprio cimento. Irmão, o que você faria? O que eu faria? Ah, tá vendo? Você não é promessa de Deus, essa promessa não era para mim, não foi Deus que falou. A frustração, ela tenta nos tirar do foco da promessa. A frustração faz parte do processo, mas nós precisamos vencer a frustração. Eu não canso de testemunhar que o meu escritório começou falido.
falido. Estava conversando com o Vinão outro dia lá. Eu falei assim, eu sou contador porque eu sou teimoso. Sou teimoso. Eu ficava com 2 microempresas, uma mercearia e uma lojinha de material hidráulico e elétrico, 2 caixinhas com os documentos ali. Eu ficava sentado olhando para aquelas 2 caixas falando assim, Senhor, manda serviço. Você lembra do meu testemunho? Eu falei, nem que eu tenha que atravessar a noite trabalhando, Senhor. E aí quando eu venci a frustração, depois de muitos anos, eu estava 3 horas da manhã trabalhando no escritório, cansado, tendo que levantar às 7 no outro dia. Eu parei com tudo, olhei para o céu e falei assim, Senhor, vamos negociar aquela parte do atravessar a noite trabalhando? Vamos negociar, vamos fechar essa parte. Deus mandou tanto trabalho que eu tive que passar a noite trabalhando. Tome cuidado com o que você pede para Deus. Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. Mas eu, até chegar onde eu cheguei, eu me frustrei demais. Entrava uma empresa, saía 2. Quando eu consegui 5 microempresas, eu falei assim, glória a Deus, saiu 2. Falei, de novo não, Deus. Que frustração, mas eu não vou parar, não vou desistir. Porque a frustração, ela é negativa. Mas quando nós vencemos, ela gera coisas positivas na nossa vida. Quando nós reunimos força dentro de nós para não desistir. Depois que a gente vence, a gente olha a situação e a gente começa a entender que o esforço para desistir é maior do que o esforço para continuar. Oi, alô, tem alguém aqui? O esforço para desistir é maior do que o esforço para continuar. Irmão, isso serve para nós que andamos com o Senhor, andamos com Jesus. O esforço para desistir de caminhar com Deus é maior, reúne-se mais força, tem que ter mais energia para você desistir de caminhar com Jesus do que continuar com Ele. Todo mundo entendeu aí? Amém? Está todo mundo aqui comigo? Vocês estão com um sorriso tapado. Primeiro passo da promessa, alegria. Segundo, o sacrifício. Terceiro é a frustração. Davi foi ungido rei e foi perseguido. Por que será que tem tanta perseguição, né, querido? Às vezes lá no trabalho, perseguição. Lá na rua de casa, no seu empreendimento, sei lá. Tanta perseguição, você se sente perseguido pelas situações. Deus está te treinando para ser melhor do que você já é. Deus está te treinando para você enfrentar coisas maiores. Davi talvez sentiu-se frustrado, mas ele transformou aquela frustração em motivação para continuar. Irmão, você que está pensando aí que não adianta servir a Deus, que não adianta andar com Deus, comece a partir desta noite transformar essa frustração do seu coração em energia para você continuar na presença dEle. Você que está pensando em desistir do teu trabalho, do teu casamento talvez, muda essa frustração nessa noite, querido. Muda isso. Porque Deus estava preparando Davi para algo maior. Havia uma unção de rei, mas não havia ainda um homem para ser rei. A unção de rei já existia, mas o homem para assumir o trono não existia ainda. Você está me entendendo? Talvez tenha uma promessa de Deus aí dentro do seu coração, mas talvez você ainda não esteja preparado para receber essa promessa, ou para concluir essa promessa na sua vida. Oh, aleluia.
Então transforma a frustração em motivação. E aí Davi teve que lutar com o leão, teve que lutar com o urso, teve que lutar contra os irmãos, teve que lutar contra o preconceito, teve que lutar com muitas coisas. E depois teve que lutar contra a morte, porque Saul queria matá-lo. Não poderia Deus permitir que um menino sentasse no trono. Não poderia Deus permitir que um menino, que um jovem se assentasse ao trono, porque ele ia perder a bênção, ia perder a unção. Talvez você não recebeu a tua bênção ainda, talvez você não alcançou a tua promessa ainda, porque talvez se você alcançar nesse momento agora, talvez você perca a bênção. Irmão, pensa nisso, por favor. Pensa no que eu estou te falando com carinho. Pensa no que eu estou te falando com muito carinho. Você recebeu uma palavra, primeira fase. Você fez o projeto, primeira fase. Você se esforçou. E de repente veio a frustração. Então entenda que nessa frustração, Deus é contigo. Entenda que nessa frustração Deus não saiu do projeto. Deus continua no projeto. Deus continua no projeto. Foi Ele que deu. Foi Ele que te apresentou o projeto. Deus continua no projeto. Vamos transformar esta frustração em motivação. Soichiro Honda criou o próprio cimento. Faliu uma vez, faliu a segunda vez, faliu a terceira vez, faliu várias vezes. Vou postar no grupo da igreja esse vídeo. Mas ele não desistiu. A frustração, certamente, irmão, não tem como uma pessoa não sentir frustrado. Não tem como a pessoa não se sentir frustrado com uma condição dessa. O problema é o que você vai fazer com a frustração. Tem gente que faz um travesseiro e deita em cima dela. Tem gente que faz um cobertor e se cobre com ela. Tem gente que faz uma corda e se enforca com ela. Mas tem gente que transforma em trampolim. Pensa no que eu estou te falando nesta noite. Seja na sua vida cristã, seja no seu trabalho, seja na sua empresa. Está se sentindo frustrado? Então você tem matéria-prima para construir uma forca. Você tem matéria-prima para construir um travesseiro ou um cobertor e ficar parado. Mas você tem matéria-prima para construir um trampolim com essa frustração. É a partir daqui, é a partir de agora. Eu separei outro cara aqui e foi Gideão. Gideão tinha 32 mil soldados. E Deus foi podando. Por que se poda uma árvore, irmãos? Quem não entende muito, não compreende, né, Rodrigues? Tem que podar a árvore para ela fazer o quê? Para ela produzir ainda mais. Nosso vizinho da frente lá, o seu Zé, ele fez um sobrado lindo. E plantou duas figueiras, uma de cada lado. E dá uns figão grandão assim, irmãos. A gente quase cai no pecado do não roubarás. Ele libera, ele deixa a gente pegar. E aí chegou um dia, eu vi o seu Zé cortando lá, e cortando os galhos. Eu falei, mas esse homem ficou louco. Isso é loucura. Uma árvore que estava produzindo, ele cortou. O Espírito Santo falou ao meu coração, Eclesiastes 3. É tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de sorrir, tempo de chorar. Para tudo ao seu tempo. Por que você poda uma árvore
para melhorar os frutos. Ah, meu irmão, talvez você está frustrado. Dobra o teu joelho que talvez Deus está tentando melhorar os teus frutos. Você está que nem eu olhando para o seu Zé. Está louco. Ele ficou louco. E às vezes a gente olha, será que Deus enlouqueceu? Deus não olha para mim? Gideão tinha 32.000 soldados. Se eu não estiver errado na minha conta, mas era para cima de 30.000. E Deus foi podando. Ufa, deve ter deixado pelo menos com uns 25.000, né? Não, deixou com 300. Que loucura. Que loucura. Às vezes nós olhamos para a condição da nossa vida e a gente fala, que loucura. E agora? Agora é o tempo de Deus agir. Porque foi nos 300 que Deus agiu. Deus podou. E aumentou os frutos de Gideão. Por favor, abra o teu coração nessa noite e receba essa palavra. Abra o teu coração nessa noite para você entender que existem algumas fases no teu projeto, que existem algumas fases na tua caminhada com Deus. E eu não sei em qual delas que você está, querido. Mas se você está na frustração, Deus está te dando matéria-prima para construir o teu trampolim. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz que o Senhor, a alma dele não está com aquele que retrocede. A alma dele não está com aquele que desiste, aquele que volta para trás. A alma dele está com aquele que vai para frente, que avança. Por isso Paulo falou, eu esqueço das coisas que para trás ficaram, aquilo que ficou para trás, e eu avanço para o alvo. Paulo recebeu uma promessa, Paulo recebeu uma palavra, e um homem que poderia ter morrido na frustração, foi desprezado pelos discípulos, foi desprezado por sua natureza, mas não desistiu de andar com Deus. Ele olhava para o alvo, ele olhava para a promessa. Frustração, vem cá que eu vou fazer um trampolim. Foi preso, foi açoitado, foi humilhado, mas não desistiu, nunca falou, Deus não olha para mim. Os discípulos, os apóstolos de Jesus já tinham subido de nível, né? Não eram discípulos, eram apóstolos, cheios do Espírito Santo. Paulo se converteu e correu para eles. Agora eu sou um de vocês. Eles olharam, tá bom. Tá bom. Eu me converti, eu encontrei Jesus. E os discípulos, que legal, que bênção. Que legal, que bênção. Eles não acreditaram na conversão de Saulo. Ele continuava sendo Saulo para eles. Talvez pessoas não acreditem na sua conversão. Talvez pessoas não acreditam que você mudou. E tem o outro lado da moeda também. Talvez tenham pessoas que se converteram e você não dá crédito para elas. Fala, esse aí se converteu. Esse fulano se converteu. E o terceiro grupo de pessoas é aquele que fala assim, eu não vou para as águas porque eu não estou bem convertido ainda. Tá assim, se Jesus entrou na tua vida, você é dele. Nós vamos ter batismo, queridos. Nós vamos ter batismo. Me procure, você que não é batizado nas águas ainda.
Não deixa o Covid te matar sem você se batizar. Meu Deus, essa foi forte, irmão. Essa foi forte. Essa foi forte. Irmão, essa foi muito forte, irmão. Essa foi muito forte. Transforme a frustração em trampolim. Transforme a frustração em motivação para você vencer esse problema, vencer essa dificuldade. O quarto tópico é a paciência. 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 Paciência, irmão. Paciência. Tenha paciência para esperar o momento. Lembra de José do Egito? Teve um sonho, tinha 17 anos. Sonhou, olha aí, Deus falando com ele através de um sonho. Deus dando uma palavra, Deus dando uma promessa. E ele passou pelo vale da sombra da provação. Ainda que eu andasse no vale da sombra da provação. Ele passou pelo poço. Os próprios irmãos dele jogaram ele num poço. Ele passou pela cadeia. Ele foi tentado pela mulher de Potifar. Poderia ser frustrado? Eu e você talvez, não, você não, mas eu diria para ele assim, José, desiste, a palavra não foi de Deus. Talvez algumas pessoas dissessem, José, para por aí. Aquele sonho lá, você tinha comido muito pinhão, era tempo de pinhão, acho que naquela época. Comeu pinhão de noite, vai sonhar. Vai ter pesadelo. Ai. Aí está tendo pesadelo, José. Daí agora achou que era Deus falando, se frustrou, foi para o poço. Mas quando um homem de Deus tem a convicção de que é Deus que falou com ele, não importa, pode passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, ou 45 anos como Caleb, e ainda vai ter vigor, ainda vai estar renovado, porque a Bíblia diz, os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Meu irmão, que fase você está dos seus projetos? Que fase você está da tua caminhada com Cristo? Que fase que você está do teu empreendimento? Está na promessa ainda? Que mais? Está na alegria da palavra? De projetar? Já está no sacrifício, está desenvolvendo o processo, o projeto? Já está passando pela frustração? Ou está na fase da paciência? Paciência, ela está por último aqui, mas ela precisa estar em cada um dos itens. Tenha paciência. Tenha paciência. Se os teus irmãos te desprezarem, Deus levanta Faraó para te exaltar. Deus não depende de pessoas. Deus não depende de pessoas para te abençoar. Pessoas dependem de Deus, mas Deus não depende de pessoas. O que me frustra aqui é essa plaquinha de 10 minutos. Mas eu vou fazer disso o meu trampolim para orar por você nessa noite. Fica em pé. Fica em pé, eu quero orar por você nessa noite, meu irmão. Porque talvez as tuas forças estão com a bateria do celular lá por 11 horas da noite. Está no vermelho. Talvez as tuas forças estão no vermelho, já está piscando a bateria. Talvez você tenha dito assim, para mim não dá mais. Eu vou parar com esse projeto. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Talvez você tenha dito assim, a minha fé está
menos 10. Irmãos, o pastor Marco trouxe uma palavra semana passada que me colocou em crise a semana toda. Eu estou em crise ainda, uma crise boa. Eu anotei tantas coisas daquela ministração, mas uma delas ficou muito forte. Está em negrito, não no meu celular, mas está em negrito no meu coração. Se você busca a Deus só para resolver os teus problemas, tua fé não vai durar muito. Se você busca a Deus só para conquistar coisas, você não fica muito tempo na presença dEle. Mas se você busca a Deus para adorar o nome dEle, para servir a Ele, para amar Ele como Ele deve ser amado, você pode até não conquistar coisas. Você pode até demorar para conquistar algumas coisas. Você pode até sentir a frustração, mas você nunca vai sair da presença dEle. Põe a mão à altura do seu coração. Receba um renovo nessa noite. Receba um renovo. Talvez essa pandemia, essa crise tenha te frustrado, querido. Deus talvez está podando, talvez Deus está mudando algo aí. Talvez Deus está mudando algo aí. Talvez Deus está te podando em algumas áreas, porque você está se achando poderoso com 32 mil soldados. E Deus quer te mostrar que Ele é Deus na tua vida sem nada mesmo. Sem nada Ele continua sendo Deus na tua vida. Oririandarás. Oririandarás. Santo, 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 santo é o nome do Senhor. Pai, renova a tua igreja nessa noite. Pai, renova a tua igreja, renova o teu povo. Renova esse lar que está ouvindo e recebendo esta oração. Renova esta casa, renova o chefe de família, renova os filhos. Renova, Pai, renova os projetos nessa noite. Renova os sonhos, a palavra que o Senhor entregou para este homem, a palavra que o Senhor entregou para esta mulher. Ela continua viva, porque Tu és o Deus vivo, aleluia. Pai, venha renovar o coração dessa mulher, desse homem, desta família. Talvez ele pensou em desistir, talvez ele pensou em parar, talvez ele disse: é a última vez que eu vou para a igreja. Então fala o coração dele, fala o coração dela. Derrame poder, derrame graça. Aleluia. Derrame, Pai, sobre a Tua igreja nesta noite um óleo precioso, uma nova unção, um óleo fresco sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Papai, Tu és tremendo, papai. Meu irmão, nessa noite eu não estou te dizendo que a Tua bênção vai demorar 45 anos, como foi com Caleb. Meu irmão, continue, não desista, não pare de sonhar, não pare de lutar, não pare de orar por esse projeto. Aleluia. Vem, Espírito Santo, renove a fé desse homem, renove a fé desta mulher nesta noite. Aleluia, aleluia. Santo, santo é o Teu nome, Senhor. Aleluia. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os lugares.
Na terra seca foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas. Glória a Deus, glória a Deus. A glória que tem que ser dada a Deus é pela grandeza dele, não a minha. A glória que tem que ser dada a Deus é pela grandeza dele, não para que eu seja grande, não para que a bênção seja grande na minha vida, mas porque ele é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aleluia. Quando nós entendermos isso, que a adoração a ele é primeiro lugar, quando nós entendemos que ele deve ser exaltado com bênção ou sem bênção, quando nós entendermos que ele deve ser adorado ou com dor ou sem dor, as coisas vão mudar. As coisas vão mudar, aleluia. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Um cântico que diz: se Deus fizer, ele é Deus, mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus, igreja. Ele não deixou de ser Deus porque você perdeu seu emprego, porque a sua conta está negativa, porque a sua empresa fechou, porque o seu trabalho, você foi mandado embora. Ele continua sendo Deus. Quando nós entendemos que a nossa adoração não pode depender daquilo que ele faz, mas sim, a nossa adoração tem que ser por aquilo que ele é. São níveis, cresce, sobe de nível, igreja. Sobe de nível, igreja. Adorar a Deus por aquilo que ele é, não por aquilo que ele faz. Porque quando nós compreendemos e nos achegamos a ele por aquilo que ele é, tudo ele faz. Não mude o caminho, não mude, não pegue atalhos, não negocie com o mundo, não negocie com Satanás. Passe por todas as fases do seu projeto e seja abençoado por ele, em nome de Jesus. Aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor.